Quando você começa a ler a Bíblia, eu tô lendo a Bíblia. Quando o mundo foi criado, era totalmente diferente. O ser humano ele foi criado de maneira perfeita. Depois que o pecado primordial atingiu o ser humano, houve a corrupção do DNA. Duas linhagens foram formadas, a linhagem de Abel e de Caim. Esses descendentes da linhagem de Caim são as ervas daninhas. Eles são os responsáveis por acabarem com tudo. São descendentes dos gigantes, dos Néfilins. Esses caras são os responsáveis por criarem as guerras, corromperem os animais, através de relação sexual, inclusive. Corromperam governos, pessoas, estraçalhavam mulheres, tacavam fogo nas coisas. Eles destruíam. Eles eram agentes do caos. Como existem hoje em dia, assim também. Pessoas que são agentes do caos. Só que hoje em dia o contexto mudou. Esses caras que são agentes do caos, não são eles que provocam diretamente o caos na Terra. Eles patrocinam o caos na Terra, através da lavagem cerebral. Então a gente vive hoje num sistema diferente de quando o mundo foi criado. Por isso que em determinadas passagens da Bíblia, o Criador, de maneira direta, interviu e foi até lá e extirpou essa raça de gente nojenta, que são as víboras. Essa cambada de cobra, tá? Só que isso foi suficiente para limpar o mal da Terra? Não foi. O ser humano continuava se corrompendo. Continuava. Mas as pessoas que eram descendentes de Abel, as pessoas que eram puras, que eram mais atreladas ao Criador, essas pessoas continuaram existindo. Então a coisa foi caminhando, até chegar nos dias de hoje. E hoje a gente vive dentro desse contexto. Qual que é o contexto de hoje em dia? Você nasce sendo um escravo. Escravo em que sentido? Aqui, ó. Você nasce, enquanto você é criança e você tem pureza ainda, você está mais próximo do Criador. Mas à medida que a vida vai passando, você vai se corrompendo. Podem reparar. Observe ao seu redor. À medida que o tempo passa, a tendência, o que vocês irão observar é que as pessoas se corrompem. À medida que o tempo passa, elas pioram e não evoluem, não melhoram. Por que isso acontece? Porque nós estamos dentro de uma matrix aqui. É um sistema que controla o seu pensamento. É um sistema que vai determinar qual linha de raciocínio e perspectiva diante do mundo você terá. E com base nessa perspectiva, você vai trilhar o seu caminho, longe da verdade. Se você trilha por um caminho distante da verdade, a probabilidade de você pecar e cair no erro é gigante. Simples assim. Por que a Bíblia não é exaltada hoje em dia? Por que as virtudes não são mais exaltadas hoje em dia? Por que não é uma atitude primordial, prioritária do sistema, imbuir nas pessoas esses valores? Por que ninguém está preocupado em aproximar vocês daquilo que presta, para que vocês evoluam? Por que é justamente o oposto? Porque o mundo caiu na perdição. O mundo jaz no maligno. E isso é bíblico também. Aqui nesse mundo você já tem que partir desse princípio. Você está vivendo diante do mal. O mundo, ele é podre, ele está corrompido. Você vai ter que trilhar o seu caminho de maneira isolada para conquistar a sua salvação. Não sou eu que vou te salvar, não é um político que vai te salvar, não é o Neymar, não é a Anitta, não é nada disso. Pelo contrário, essa gente é tudo corrompida. Você tem que buscar pela sua salvação de maneira isolada. Como que eu busco? Lendo a Bíblia e sendo um exaltador de virtudes. Eu tenho que ser um cara que busca sempre fazer adormecer tudo aquilo que não presta dentro de mim. Porque em todos nós existe uma escuridão, existe uma coisa que não presta, que infelizmente às vezes é estimulada de maneira muito forte na nossa vida, e às vezes acaba dominando a gente. Mas também tem a parte boa. Alguns estão mais próximos da parte boa, outros estão mais próximos da parte ruim. Cabe a você determinar o resultado. Você precisa escolher trilhar pelo caminho onde a parte ruim vai adormecer e a parte boa vai vicejar, vai vir à tona, vai trazer suas qualidades. E assim, à medida que o tempo vai passando, você vai lutando. A vida é luta constante. Todo santo dia você tem que lutar contra os estímulos do mundo que querem te corromper. É fácil fazer isso? Não. Já é difícil vocês pararem de bater punheta vendo pornografia. A pornografia é uma das coisas mais satânicas que existem no mundo. Olha quantas pessoas estão viciadas nessa porcaria. Você acha que esses caras conseguem existir e sobressair? Vocês acham que essa indústria existe? Por quê? Porque as pessoas acessam. Quanto maior for o pecado da humanidade, mais pessoas irão abusar desses pecadores e fazer dinheiro em cima dessa coisa nojenta, dessa podridão. Por isso que é interessante para o sistema que nós sejamos NPCs, que a gente não questione nada, que a gente não busque pela evolução. Quanto mais a gente permanece no pecado, mais a gente é enganado, mais eles tiram o nosso dinheiro, mais eles obtêm controle sobre os nossos pensamentos e a nossa vida. É assim que o sistema age. Então tem várias coisas ruins que afetam a gente diariamente, e tem pessoas que estão tão dormentes que elas nem percebem isso, infelizmente. Afinal de contas, quantas lives vocês abrem com pessoas falando isso que eu tô falando pra vocês aqui agora? Quantos canais do YouTube vocês vêm falando essas coisas que eu tô falando aqui pra vocês agora? É uma minoria. Você conta nos dedos, na verdade, de uma mão ainda. O resto é só abobrinha. Um monte de abobrinha. Matheus mandou R$5.
Super, ter um relacionamento é muito difícil. Pensei que era só gostar e seguir em frente. Mas N, tem muitas diferenças e temos que ir melhorando. Espero que meu namoro fique bem. Deus te abençoe. Sabe por que muitas pessoas não dão certo em relacionamentos, ô Matheus? Aí você chegou na verdade. Não sei se você percebeu. Porque a maior parte das pessoas não quer evoluir e melhorar. A pessoa não quer equilibrar a balança. Junto com o seu parceiro, com a sua parceira. Porque o relacionamento é isso, é uma construção. Quando duas pessoas decidem se relacionar porque elas se gostam, se amam, pretendem casar, elas estão assumindo um compromisso não entre elas, em primeiro lugar. É perante o Criador. O casamento serve pra isso. A partir do momento que eu tenho interesse de casar com uma pessoa, eu estou dizendo pro Criador, estou pedindo a bênção dele, para que eu consiga ser uma pessoa que consiga passar pelos obstáculos da vida, evoluir como ser humano, junto com a minha parceira, e que ela evolua junto comigo. Pra quê? Pra que nós consigamos construir algo que vale a pena. Pra no futuro, quando a gente for constituir uma família, a gente ter o que passar pros nossos filhos. Pra que o legado seja passado por gerações e gerações. Então, casamento, namoro, tudo isso faz parte de um sistema onde as pessoas precisam se ajudarem. Ou melhor, as pessoas precisam se ajudar a evoluir. Uma vai servir de alicerce à outra. E as duas estarão perseguindo o caminho correto rumo ao Criador, cara. Esse aqui é o significado das coisas. O problema é que as pessoas casam e elas nem leem a Bíblia também, né? Elas não estão nem preocupadas com isso. Elas acham que casamento é uma coisa superficial. Casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa. Então elas quebram o protocolo diversas vezes. Cifrão 5.5. Fazer o quê? Você